Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, reunidos na fé nesse dia 7 de janeiro de 2025, unidos na fé nessa terça-feira, nós aqui começamos a caminhar e ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuísse. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse relato de Marcos, ele também tem vários relatos dos sinóticos sobre a multiplicação dos pães. O fato de multiplicar os pães, que na verdade não é multiplicação dos pães, é partilha dos pães, né? É ter o que nós temos, oferecer a Deus, pedir a Deus que abençoe e dividir isso com alguém. 5 mais 2 dá 7, 7 é o número de perfeição, um número simbólico para perfeito no contexto da Bíblia. Então o Evangelho de Marcos começa: Jesus vê uma grande multidão e Jesus tem compaixão, porque esse povo está abandonado. Então a primeira informação é Jesus olhando uma multidão e Jesus sente compaixão daquele povo. E a gente lembra do Evangelho de ontem, Jesus começa a dizer: convertei-vos, o reino de Deus está próximo, e vão levando doentes, endemoniados, enfermos, epiléticos, vão levando todo tipo de gente sofrida. E agora Jesus olha uma multidão e tem compaixão. Quer dizer, ele está próximo à doença. Paixão é de patos, patos quer dizer enfermidade, doença. Então Jesus sente a doença dessa multidão. Sente a doença dessa multidão. A tentação dos discípulos é: dispensa esse povo que já é tarde, manda eles caçar comida no outro canto. E Jesus não dá a responsabilidade: não, resolva o problema a vocês. Dê vocês de comer a eles. E aí um pensa na economia. Olha, vamos ter que usar 200 denários para comprar pão para todos eles? Vamos ter que gastar esse dinheiro todo para comprar pão para esse pessoal? Vamos ter que gastar essa fortuna para comprar pão para eles? Então, quer dizer, Jesus passa a responsabilidade de resolver o problema para os discípulos. Os discípulos querem resolver dispensando a multidão. Jesus está com compaixão daquela multidão, porque está sofrendo, é gente abandonada, ovelhas sem pastor, ovelhas, gente sem proteção, gente sem guia, gente sem cuidado. Por isso Jesus olha para a multidão, tem esse sentimento de compaixão. Os discípulos querem resolver o problema dispensando, manda esse povo embora. Jesus joga nas costas dele, diz: não, resolva vocês, dê vós mesmo de comer a eles. Um pensa em questão de vamos resolver tudo com dinheiro, vamos resolver tudo com dinheiro. E aí Jesus: o que vocês têm aí? Temos 5 pães e 2 peixes, temos 7 coisas. Então manda esse povo sentar. Sentar significa da liberdade, da consciência de comer. Comer sentado biblicamente significa você é livre, o escravo tem que comer em pé. Quando nós somos escravos das nossas agendas, a gente começa a comer em pé e andando.
O turista, ele é escravo da sua agenda de turismo, então ele começa a comer em pé e andando. Se você vai na Europa, você tem que ter muita coisa para ver, então você não para mais para comer, você vai comprando as coisas e vai comendo andando, para não perder tempo, porque você é escravo da sua agenda. O ser humano livre não, ele senta. Por isso Jesus orienta, olha, manda esse povo sentar, e ali vamos agradecer a Deus pelo que a gente tem. Eu agradeço. Jesus não agradeceu a quem doou, nós nem sabemos quem doou. Tem um outro relato que diz que uma criança doou, que é o que André apresenta. Esse de hoje não. A gente não sabe quem doou, de quem são os pães, de quem são os peixes. Jesus não agradece a quem doou, Jesus agradece a Deus. Jesus agradece a Deus, abençoa e dá para os discípulos para que eles possam distribuir para a multidão que está sentada, fazendo memória do jardim, fazendo memória da liberdade, fazendo memória do ser humano que é livre. Viu? E ao mesmo tempo a orientação que não se perca. Recolheram 12 cestos, para que não se jogue comida fora. Eu fui criado no contexto que é pecado jogar comida fora. É pecado deixar comida no prato. Essa foi minha formação, minha educação. Tanto que quando eu tenho que deixar comida no prato, até hoje aquilo me incomoda. Me deixa meio inquieto. Então o Evangelho vai nos trazendo isso. Recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. Viu? E o número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. 5.000 homens. Viu? De grupos de 100 e 50, sentados, se alimentando, fruto da partilha de quem aqueles que tinham ofereceram o que tinham para poder alimentar a todos. Então o Evangelho de hoje vai nos mostrando um Jesus preocupado com a multidão, preocupado com gente abandonada, por gente sem pastor, que sente por ela, preocupada com a fome delas. Nós vamos vendo discípulos que pensam que a gente resolve os problemas dispensando e ao mesmo tempo com dinheiro. E Jesus não, Jesus diz que a gente resolve o problema colocando o que a gente tem nas mãos de Deus e pedindo a Deus que abençoe. A gente colocar o pouco que a gente tem nas mãos de Deus e pedir a Deus, abençoe isso aqui, porque a gente quer na partilha matar a fome. A gente quer na partilha alimentar o ser humano. Por isso que Jesus olhou e escolheu na Eucaristia pão e vinho, viu, alimentos. Por isso a missa é sempre uma refeição que nos alimenta e que nos nutre. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço, até mais.